paz do Senhor, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, nobres jovens da classe dos juvenis da Igreja Assembleia de Deus do Distrito Federal, pastoreada pelo pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, a coordenação da missionária Dirley, a superintendência pastor Carlos Júnior. Então é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez nesta última aula deste trimestre que está se encerrando, mas é uma grata alegria estar mais uma vez com os irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, tá, amados? Encerrando este trimestre, no qual nós estamos estudando sobre Jesus e o reino de Deus. E hoje o nosso tema, a nossa lição de hoje, é um chamado para evangelizar. Muito importante, chamada para evangelizar. Levar a palavra de Deus. Bem? O texto áureo de hoje, você pode acompanhar aí com a sua revista, a palavra de Deus, com a Bíblia. Nós vamos estar recitando. Encontra-se em Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, versículo 19. A leitura bíblica em classe encontra-se em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 18. Pegue também a sua revista e vamos fazer junto esta leitura. Eu vou ler daqui, você lê aí da sua casa. Versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus por esta leitura. Nossos objetivos para a lição de hoje é valorizar a evangelização, conscientizar o aluno de que ele deve ser um ganhador de almas, enumerar o que fazer para ganhar almas. Glória a Deus, que bênção. Louvado é o nome santo do nosso Deus, amados. Partiremos então para a nossa introdução, tá? Que se encontra aí na sua revista. Também aqui estou acompanhando com a minha revista. Quero dizer que a missão de evangelizar é muito importante. Tá? Então, não adianta nós sabermos o evangelho, não adianta nós até falar sobre o evangelho, mas se isso não chegue a alguém. Precisamos que o evangelho alcance as vidas. Nós lemos ali, ide, né? Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Então é para todos. Então é importante a missão de evangelizar. Tá? E a título de introdução, ele diz que os discípulos de Cristo têm a nobre missão de evangelizar o mundo, proclamando a palavra de Deus para todas as pessoas. Nesta lição estudaremos sobre o que é o evangelho, evangelismo e evangelização. Qual o significado de nossa missão como evangelizar o mundo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Aleluia!
Louvado é o nome santo. Então, vamos para o tópico primeiro, que a evangelização é uma necessidade atual. Tá, irmãos? É uma necessidade que a cada dia mais ela precisa ser colocada em prática. Não podemos demorar. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. Então, nós não podemos demorar na evangelização. Então, isso é muito importante. Tá? Então, é tempo de evangelizar. E é uma necessidade atual. Glória a Deus. Tá? Então, vamos ver a definição de evangelismo. Ou, primeiro, de evangelho. O que é o evangelho? O que é para você, jovem? O que é para você, aluno, pais do aluno? O que é evangelho? Então, nós definimos o evangelho, você vai acompanhar aí também, que o evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Amém? Glória a Deus. Então, quero aqui, com esse significado, com essa definição, fazer uma oração para a sua vida, pela esta lição, que é a última. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Seu nosso Deus e nosso Pai, rendemos-te graças, Senhor, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, nesta última aula, porque o Senhor venha abençoar a cada jovem, Pai, a cada um dos seus pais, a cada um de nós. Abençoa o nosso pastor, a missionária de lei. Faz um milagre, Pai, nas nossas vidas. Ó, Pai, fala conosco poderosamente para que tenhamos a vontade, Pai, de buscar a Tua face, para que tenhamos a vontade de divulgar a Tua palavra, de anunciar este Evangelho, Pai, a toda criatura. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. E outra definição de evangelismo. Temos que evangelho, agora evangelismo. O que é evangelismo? Definimos o evangelismo como um sistema organizado e estruturado, segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. Então, isso é evangelismo. Então, aquilo que a gente pratica, né? Então, vamos para frente. E a definição de evangelização? São 3 situações um pouquinho diferentes uma da outra. Pensa que tudo é igual, mas define. Olha aqui o que diz. Evangelização. Definimos a evangelização como ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo conforme a ordem imperativa de Jesus à Igreja, representada por seus discípulos, considerando 4 determinações do Senhor, exaradas lá em Mateus 28, do 18 a 20. Quais são? Nossa missão de evangelizar. E, primeiro é ir. Ide. Ide, anunciai. Depois, nós irmos fazer discípulos. Nossa missão é fazer discípulos. Depois que nós fizermos discípulos, precisamos ensinar esses discípulos. Tá? Então, o discipulado, o famoso discipulado. Então, precisamos ensinar, ide, ensinai, fazer discípulos. E, por último, batizar, fazer com que ele aceite Cristo Jesus, né? E batizar nas águas. A partir daí, sim, você está entregue ao novo crente. Mas enquanto
o seu discípulo não batizar, então a missão não estará cumprida. Tá? Então, nós precisamos ir, né, fazer discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, aí sim, a nossa missão, aí ele vai andar com suas próprias pernas. Mas até aí, a nossa missão de fazer. Então, a evangelização é uma necessidade atual. Tá? Então, não tem como. E para isso, precisamos do poder do Espírito Santo. Então, nós somos a igreja pentecostal. Esta semana mesmo que passou, nós comemoramos 109 anos da Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal. E ele diz que a evangelização deve ser firmada no poder do Espírito Santo, na sabedoria divina e não em sabedoria humana. Ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo deve ser consolidado no poder de Deus. Tá? Então, o Espírito Santo é quem vai nos impulsionar. Por isso que é importante o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter esse poder, vai ter essa virtude de sair, de ir, fazer discípulo, de batizar, tá? Ensinar e assim por diante. Tá? Então, Cristo ele nos alerta, né? Ele nos alerta acerca da importância da evangelização. Tá? Como nos apresentaremos perante o Senhor de mãos vazias? Né? Pense nisso, jovem. Tá? Porque a evangelização é muito importante. Tá? E o poder do Espírito Santo que vai nos ajudar. Tá bom? Porque Jesus, ele veio, tá? Ele veio no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Tá? Então, aquele período que Jesus veio era o necessário. É o que Deus tinha planejado. Tá? E muitas vezes nós até nos indagamos entre nós. Por que Jesus veio naquela época? É porque ele veio justamente ali quando estava o Império Romano, tinha passado também o Império Grego, Medo-Persa, Babilônico, aqueles impérios ali representados pela estátua de Nabucodonosor, né, que mandou construir a cabeça, né, de ouro, representando o Império Babilônico, os peitos ali de prata, representando o Medo-Persa, o ventre de bronze, representando o Império Grego, e as pernas ali de barro e de ferro, representando o Império Romano. E a Bíblia diz que viria né, iria esmiuçar, né, todos aqueles impérios, tá, que era Cristo Jesus, que veio justamente esmiuçar todo o Império humano, né, e construir um novo império espiritual. Glória a Deus por isso. Né? Então, Jesus veio justamente naquela época, porque já estava anunciado, né? Daniel profetizou, outros profetas profetizaram, e Jesus viria naquela época. Então é importante isso, meu amor. Então Deus está sempre no controle da humanidade, todas as eras, todas as épocas. Glória a Deus por isso. É por isso que foi muito importante Jesus ter vindo naquela época, que foi uma época conturbada, é uma época muito difícil. Se Jesus viesse hoje, por exemplo, né, será que as pessoas iriam acreditar? Então, tempos diferentes, tá bom? Vamos para frente. O tempo passa rápido. Subtópico 2, eu, um pescador de almas? Será que somos pescadores de almas? Isso é importante, tá bom? Ser pescador de almas. Por que evangelizar? Por que nós devemos evangelizar? Por que você precisa evangelizar? Tá? Então, motivos para evangelizar. Temos aqui alguns. Nós vamos falar resumidamente para ganharmos tempo. Ou seja, Deus é o primeiro evangelista. Deus é a primeira pessoa que tem interesse no evangelismo. Por isso que ele criou o homem conforme a sua imagem, para que justamente evangelizasse. Os anjos queriam isso.
Vocês sabiam que os anjos queriam evangelizar e Deus não deixou? Por que não deixou os anjos? Deixou para mim, né, para mim e para você fazer isso. Reflita por que que foi, tá? Então Deus foi o primeiro evangelista. Exemplo da igreja primitiva. Então a igreja primitiva ela se dispôs a evangelizar. Enquanto ela não começou a evangelizar, não cumpriu o ID do Senhor Jesus, ela começou a sofrer perseguição. Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém somente até que do alto fosse revestido de poder, ou seja, somente quando vocês fossem receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, a virtude. Depois que vocês receberam, que aconteceu no Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo, a Páscoa, tá? Jesus ficou 40 dias, foi assunto aos céus, lá no Monte das Oliveiras. Os discípulos ali ficaram olhando, e os anjos ali calmaram ali os discípulos: esse que você está vendo subir, um dia ele voltará. Tá? E ali Jesus, antes de subir, ele falou: vocês vão receber de mim a virtude, do Espírito Santo, vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas depois que você receber essa virtude, vocês serão minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas na Judéia, não só na Judéia, mas também em Samaria, não só em Samaria, mas também até os confins da terra, ou seja, em toda a terra, todo o globo terrestre. E a igreja primitiva, ela só foi acordar para isso depois, quando começou a perseguição, onde o primeiro mártir, o diácono Estevão, foi apedrejado. Aí eles acordaram para isso. Será necessário acontecer algo impactante para nós sairmos e evangelizarmos? Ou vamos ficar somente dentro de 4 paredes? Um momento também de reflexão nas nossas vidas. Não vamos fazer o exemplo do início ali errôneo da igreja primitiva, mas vamos evangelizar. Tá bom? Crescimento da igreja na evangelização. Então, 120 pessoas no noite de Pentecostes. Logo depois, quando Pedro começou a pregar, evangelizar, anunciar o evangelho, mais 5.000 pessoas, depois 3.000, aí sim, as pessoas, o evangelho começou a crescer. Tá? Por quê? Evangelizar é uma ordenança do Senhor. A necessidade de salvação, ela é universal, é para todos. Todos nós precisamos ser salvos para estarmos junto ao lado do Senhor para todo sempre. Mas, com certeza, vai haver a degradação moral humana. Essa degradação, ela acontece desde o tempo passado, desde a criação do mundo. Deus teve que destruir a humanidade e deu início novamente, após o dilúvio, com a família de Noé. Depois, outra oportunidade com Abraão. E agora, outra oportunidade através da igreja. Tá? Então, mas essa degradação humana continua. Vamos para frente, jovens. No item 3, ele vai falar: quero ir, mas o que devo fazer? Até quero ir, mas o que eu posso fazer? Tá? Então ele vai dizer aí que precisamos, a primeira coisa, é ter amor pelas almas. Tá? Amor pelas almas é importante. Tá? Então, ter amor pelas almas. Aquelas almas que estão indo para o inferno, estão morrendo sem Jesus, estão morrendo sem Cristo. Precisamos ter amor por elas. Você, jovem, que está iniciando a sua vida, tá? Tem toda a vida pela frente, então vamos pensar nisso, vamos pensar naquelas pessoas que estão morrendo, que estão se entregando para as drogas, se entregando para a prostituição, para a fornicação. Vamos ter amor por essas almas. Tá? Os mendigos, as pessoas que moram na rua. Então, amor pelas almas, primeira coisa. E esse amor vai
móveis, sem ele não haveria sentido algum de levar o evangelho. Então tem que ter o amor. Em segundo lugar, é preciso conhecer a palavra de Deus, pois lá estão registrados os motivos, aqui na palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada, estão registrados os motivos, né, que levaram Cristo a morrer na cruz por cada um de nós. E, além disso, ressuscitar ao terceiro dia. Bem? Então, vamos estar atentos. Amor pelas almas, conhecer a palavra de Deus. Tá? Você jovem aí que tem, né, a vida pela frente, né, vamos se esforçar. Né? Ter esse amor, né, pelas almas. Mas como? Como nós vamos ter, né? Então, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, dias e noite. Né? Faça pequenas orações. Eu sei que o jovem não precisa de orar, não ora, aliás, em muito tempo. Precisa de oração, precisa, mas não, às vezes não tem o hábito. Né? Então, mas faça as pequenas orações antes de dormir, ao acordar. Né? Tire pelo menos um dia para fazer um jejum, tá? Nem que seja um jejum parcial e assim por diante. Tá bom? Então, temos que ter amor pelas almas, ler a palavra de Deus. Tá? Então, existe tipos de evangelização. Tá? Primeiro, tem um local, evangelização local, ali no seu bairro, na sua igreja, ali na sua rua. Né? Então, o exemplo do evangelismo local é o evangelismo na cidade, né? Aqui tem Fortaleza, no Ceará, digamos. O nacional é o evangelismo em todo o Brasil. Tá? Aquelas pessoas que saem para evangelizar em cidades, estados diferentes. Eu já tive a oportunidade de morar em alguns estados, então onde nós passamos, evangelizamos, deixamos lá vidas que foram salvas, né, para o reino de Deus. E tem a transnacional, que é continental, todos os continentes, né? América, África, né? Ásia, Europa, Oceania, tá? Em todos os continentes. É transnacional. Quem tem a chamada, Deus chama. E Deus manda. Tá? Então, temos estratégias para o ir de Jesus. Temos as cruzadas evangelísticas, temos a visita de casa em casa, temos assistência social, tá? Então, conceder ali o alimento, temos pequenas concentrações nas praças. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de fazer tudo isso. Meio de comunicações, da rádio, na TV, o evangelismo em massa, né? E tudo isso está cumprindo o ID do Senhor Jesus. Glória a Deus. E por último, para encerrar, né? Subtópico aí 4, em meu nome, o nome do Senhor Jesus, que nós vamos evangelizar. Né? O exemplo aí é o modelo, né, da igreja primitiva, onde diz que todos os desafios que se apresentam à existência e eficácia da igreja do século XXI serão superadas pela simples adoção ortodoxa do modelo eclesiástico e espiritual da igreja do primeiro século, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde a suprema essência é o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se submetendo somente a Ele, segundo uma restrita e incondicional obediência e pregando a palavra de Deus a todos os homens. O modelo da igreja primitiva, né, é um modelo que devemos praticar. A igreja ela é fiel ao Senhor, né, então a igreja agora do século XXI deve guardar uma perfeita sintonia com as características da igreja do primeiro século, né, que tinha o amor, a leitura da palavra, e assim homens chamados, vocacionados, consagrados, fiéis ao Senhor, que guardam uma obediência incondicional aos preceitos bíblicos, ou seja, a vontade do Senhor proclama o Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Glória a Deus. E o perfil desejado da igreja do século XXI, qual que é? Promover um avivamento espiritual. Precisamos reavivar, precisamos nos animar, meus irmãos, né? Falar de Jesus, pregar o Evangelho, ser um agente transformador, né, das vidas, que as vidas sejam rendidas ao Senhor. Então, o perfil do século XXI é justamente esse. E a missão da Igreja do Senhor Jesus, né? Qual é a missão? Primeiro, evangelização,
depois em batismo, discipulado, adoração, proclamação da palavra de Deus, ética da igreja, missão social, aconselhamento, visitação, comunhão, doutrina e avivamento. Tem que ser uma igreja avivada, renovada, restaurada. Louvado seja Deus. Por fim, nós chegamos na conclusão. Tá? Quero que você se anime. Tá, meu irmão? Anima. Pregue a palavra de Deus. Busque a Deus. Qualquer maneira. As dificuldades virão, os impedimentos virão, mas faça como a igreja primitiva fez, mesmo sendo perseguida, né, os mártires, né, morreram, né, mas não negaram a Cristo, continuaram pregando. Paulo foi um exemplo tremendo de servo de Deus, né, de homem pregador do Evangelho, mesmo preso lá em Roma, então escreveu várias cartas, ganhou várias almas para Cristo, principalmente soldados romanos, que eles, nas suas conquistas, levaram o Evangelho e hoje, graças a Deus, o Evangelho chegou até nós, até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Então, anunciar as boas novas é muito importante. A título de conclusão aqui, nós já vamos estar terminando. E de todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade, que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A igreja, representada pelos discípulos de Jesus, que é individual e a coletiva, tem a missão máxima de evangelizar os homens. Glória a Deus. Então a glória é de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de fazer a revisão, fazer os questionários. Faça aí na sua casa, responda e manda aí no grupo dos juvenis para estarmos corrigindo, para estarmos tomando nota. Amém? Deus abençoe, amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Agradecemos o pastor Douglas, nosso presidente, pela confiança, a missionária Dirley, nossa coordenadora, pastor Carlos Júnior, também nosso superintendente da Escola Bíblica, e a cada um de vocês que acompanharam esta lição desse trimestre, que Deus abençoe e recompense poderosamente. Agradecemos também os pais que incentivaram, botando os alunos para aprender, para ouvir a ministração. É um momento difícil, né? Estamos todos em casa, né? Talvez no próximo trimestre vamos dar continuidade a este ensino desta maneira, todo mundo online, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Importa que o nome do Senhor seja glorificado e seja proclamado. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta rica oportunidade. Continua abençoando este jovem, continua abençoando para esta jovem, que o Senhor venha operar milagres e maravilha, Pai, repreender todo o mal, venha tirar o medo, venha tirar toda a vergonha, Pai, em nome de Jesus, que possamos levar a Tua palavra, Senhor, para todos os rincões, até os confins da terra. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.